Corinthians tá dando mole, o Flamengo pode acabar levando o garro, hein? Vou contar tudo no vídeo de hoje. Chegou a hora da decisão do julgamento de Lucas Paquetá. Tem também atualização importante da negociação do Flamengo com Giovani Reyna. Que venha o Mundial. Flamengo fez a melhor partida do ano, goleou Fortaleza e vai com tudo pro Mundial, embalado depois de golear e sair como líder do Campeonato Brasileiro. E tem também os dois sorteios do dia de hoje, Libertadores e Copa do Brasil. A gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui para falar tudo do nosso Mengão, começando com a partida de ontem, que para mim foi uma das melhores do ano, se não a melhor. O Flamengo venceu bem, incontestável, não deixou o Fortaleza fazer nada. O Rossi fez uma boa defesa, mas foi praticamente só nesse momento que ele foi exigido e ganhou de 5-0 do Fortaleza, saiu como líder do Brasileirão, vai passar todo o Mundial como líder do Brasileirão e depois, dependendo do resultado, volta com o time já descansado, recuperado e talvez até com reforços para a disputa da segunda parte da temporada. Segunda parte que hoje vai ter definição tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil sobre os próximos adversários do Flamengo. A gente vai falar tudo sobre isso hoje. Mas antes, vamos começar aqui pela partida de ontem. E antes de falar sobre o jogo, eu quero perguntar a você se, além de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, se você já foi lá, você que está no celular, na parte dos comentários, arrastou para o lado e apertou no botão de hypar. Esse botão me ajuda a entregar o vídeo para mais pessoas, me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui e me incentiva a manter o canal aqui para vocês. Então, me dá essa força aí, beleza? Além disso, compartilha com todo mundo, com os amigos, com a família, para todo mundo ficar sabendo de tudo que rola no Mengão, nos bastidores, no mercado da bola, beleza? Direto ao assunto, que é assim que vocês gostam, e falando do jogo agora. Um dos melhores jogos do ano, se não o melhor. Não foi o melhor em campo, mas merece destaque um cara aqui que eu vou falar agora, que é o Everton Araújo. Isso mesmo, um cara que eu critico muito, tem que ser elogiado, tem que ser enaltecido quando joga bem, e jogou muito. O que ele normalmente tem muita dificuldade, que é no jogo pra frente, no momento em que ele está com a bola. Na partida de ontem ele demonstrou uma grande evolução. Claro que ainda não é perfeito nessa posição, mas além de jogar de forma muito segura na defesa, ele conseguiu passes mais longos, passes mais incisivos para frente e, jogando tão bem, acabou sendo coroado com o gol, porque fez uma coisa que o Flamengo não faz, que é chutar pro gol. Everton Araújo foi um dos principais nomes do Flamengo no jogo. Não foi o melhor jogador, na minha opinião, o melhor vocês vão saber já já, mas é o cara que eu quero destacar antes de mais nada, para não dizer que eu só bato no cara, que eu só critico. Everton Araújo jogou muito, foi um pilar do Flamengo nessa partida de ontem. Parabéns, espero que ele continue essa evolução e, inclusive, para o Mundial ele pode ser uma peça fundamental. Não acho que deve ser titular ainda, mas pode ser uma peça importante aí para alguns jogos desse Mundial. Vai que contra o Chelsea o Flamengo faz 1-0, finalzinho ali, metade do segundo tempo, precisa dar uma fechada na casinha, aí vai Everton Araújo, vai todo mundo, estaciona o ônibus lá, como eles gostam de dizer na Europa, que o Mourinho é especialista em fechar tudo, meu irmão. Se for para garantir uma vitória contra o Chelsea, vale tudo nessa hora aí, até fechar a casinha. Então, vai que acontece uma situação desse tipo. Então, Everton Araújo pode sim ser muito importante para o Flamengo no Mundial e até em questão de lesão, que a gente vem tendo muitas lesões, principalmente no meio-campo.
ele é um cara que se mostra muito forte nesse sentido também, muito pouco propenso a lesões. Outros destaques que eu gostaria aqui de fazer: Léo Ortiz, Luiz Araújo, Gerson, Varela, Alexandro, Danilo, Rossi, é quase o time inteiro, porque todo mundo jogou muito bem, mas esses caras, pra mim, foram sensacionais. O Rossi trabalhou muito pouco, mas a defesa que ele fez naquele chute que a bola desvia e ele mesmo assim consegue fazer a defesa foi sensacional, sensacional. Além de tudo, com aquela tranquilidade dele saindo com os pés, na reposição, ele fez algumas boas reposições, inclusive uma com a mão no segundo tempo, que foi sensacional, fez com que o Flamengo conseguisse contra-ataques muito bons por conta dessa agilidade e essa precisão na saída de bola do Rossi. Para mim, melhor em campo, tem aí uma bola dividida entre Léo Ortiz e Luiz Araújo. Além dele, bem próximos ali, Gerson, Varela e Alexandro, com Danilo e Rossi também merecendo destaque. Mas o time inteiro, não dá pra dizer que ninguém jogou mal ontem. A não ser o Juninho, que entrou e deu uma caída grande ali de qualidade. Não conseguiu fazer muita coisa, mas também já estava 5-0, o próprio time já tinha dado uma relaxada, já estava mais em ritmo de treino no final. Mas o Juninho tá complicado de aguentar, porque é uma diferença muito grande de técnica quando o Juninho pega na bola em relação a outros jogadores. O time, de forma geral, como um time, jogou muito bem, com defesa segura, escolhas corretas e mostrou muito mais entrosamento do que vinha mostrando recentemente. Os jogadores pareciam saber aonde os outros estavam no campo, então isso foi muito bonito de ver na partida de ontem. Os gols: Arrascaeta, Everton Araújo, Luiz Araújo fez 2 e Michael, que fez um golaço. Jogou direitinho ontem, entrou no segundo tempo. Ainda não dá pra dizer que jogou bem e tal, mas fez um belo gol. Mostrou bastante movimentação, bastante vontade, como já é de costume. Então, um golaço também do Michael. Teve o Daverson, né? Espetáculo à parte, faz gracinha, mas na bola mesmo não fez nada. Ainda foi zoado pelo Luiz Araújo na hora do gol. Comemorou fazendo o saci lá, pulando numa perna só, zoando o Daverson, porque ele faz aquela simulação de passe, de chute, segurando a perna atrás. Ele faz graça. Acho que o erro é, talvez, a torcida dar muita importância pro Daverson, porque hoje em dia ele não tem mais futebol suficiente pra Série A. O que ele tem pra dar é isso, essa palhaçada, essa gracinha, pra tentar desestabilizar a torcida, e muitas vezes dá certo. Então, acho que o papel da torcida do Flamengo é ignorar, é rir, achar graça, porque o que ele faz é isso. Nada objetivo nos dribles, é só pra fazer graça, se jogando, simulando falta. O Daverson é esse palhaço que a gente tem hoje no futebol, e que é até engraçado, de quando for outros times jogando, Daverson contra outro time, bota ele lá pra fazer uma palhaçada. É até interessante de assistir o jogo, mas contra o Flamengo, o que a torcida precisa é ignorar, para ele sentir que não tá surtindo efeito. E ontem saiu humilhado, né? Foi zoado, 5-0, fez um monte de palhaçada que não aconteceu nada depois, então não sei se ele bota a mão na consciência e vê que tá ridículo, né? Enfim. Coletiva do Felipe Luiz pós-jogo, ele falou sobre a situação do Flamengo no campeonato agora. Temos o melhor ataque, a melhor defesa, e isso reforça a convicção que eu tenho. Acredito na minha ideia e naquilo que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados. Estamos no caminho certo, superamos barreiras nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. Depois de 2 meses e meio, vou ter um dia livre. Por quê? O Flamengo tem agora na agenda uma folga até a próxima quinta-feira. O Flamengo folga hoje, segunda, terça, quarta e se reapresenta na quinta-feira à tarde. Treina na quinta, sexta, sábado, folga no domingo e depois já se reapresenta na segunda-feira para viajar no dia 11 pro Mundial. Claro que os jogadores que foram convocados pela seleção já estão se apresentando, e aí não vão ter essa folga, né? Infelizmente, vão ter uma carga aí um pouquinho maior. O Flamengo está estudando aí uma forma de tentar amenizar esse fator seleção, né? Para que quando eles voltem, eles tenham um tempo ainda
para a recuperação e que cheguem 100% no Mundial. Outra declaração aqui do Felipe Luiz Não, foi essa mesmo que eu já li, que foi sobre a situação do Flamengo no Brasileirão. Público da partida de ontem, pagante 61.132 pessoas. Público presente 64.900. Renda de 3.821.110 reais. Torcida em peso no Maracanã. E é só baixar um pouquinho o ingresso que volta a ter casa cheia em todos os jogos. Flamengo líder do campeonato. Cruzeiro venceu o Palmeiras. Encostou ali também junto com a galera, mas o Flamengo permanece em líder e o Palmeiras caiu para 4º lugar do Campeonato Brasileiro, junto ali com o Red Bull e com o Cruzeiro, dividindo ali a 2ª, 3ª e 4ª colocações. E o Fluminense, que venceu, chegou mais perto, já está em 5º lugar. O Flamengo permanece em primeiro com 24 pontos. O Flamengo tem o melhor ataque, 24 gols, e a melhor defesa, com 4 gols sofridos só no Campeonato Brasileiro. Números sensacionais do Mengão. Boletim médico, Pulgar e Vinha voltaram nessa partida contra o Fortaleza. Alan acabou ficando de fora e o Flamengo explicou. Após retornar de lesão contra o Deportivo Táchira, o jogador apresentou dores musculares depois do jogo em função do desgaste físico. O atleta segue o programa de recuperação estabelecido pelo departamento médico, visando a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Essa foi a declaração antes da partida, então o Alan não jogou por conta aí de recuperação muscular, de umas dores que ele sentiu depois do jogo contra o Deportivo Táchira. Então não parece ser nada grave, não é bem uma lesão, só por conta de dores. Ele foi preservado e deve voltar normalmente pro Mundial, beleza? De La Cruz e Plata continuam a recuperação. Plata ainda não tem aí uma informação de se ele foi realmente se apresentar ao Equador, a treta dele aí, a situação, a gente vai ver como é que vai ficar e traz aqui para vocês durante a semana. De La Cruz ainda se recuperando, tendência não, né? Agora, expectativa é que ele volte pro Mundial, porque o próximo jogo do Flamengo já é pelo Mundial de Clubes contra o Esperance Tunis no dia 16 de junho. Vamos ter um tempinho agora sem Mengão, em 2 semanas sem jogo, porém, apesar de não ter jogo, muito conteúdo, porque tem muita expectativa agora, muita expectativa pro Mundial, janela aberta desde ontem, de 1 a 10 de junho, a janelinha curta aberta pro Mundial já está aberta, vamos ver se o Flamengo vai conseguir trazer alguém, além do Jorginho, que chega agora entre os dias 5 e 6 de junho para se apresentar ao Flamengo. Tanto se apresentar aos jogadores, começar ali a se entrosar, ser apresentado oficialmente, dar a coletiva e começar a entrosar no campo, nos treinos. A partir de quinta-feira já tem treino normalmente e aí o Flamengo finaliza a preparação no Brasil para viajar pro Mundial. E mudando de assunto, hoje tem 2 sorteios, sorteio tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Primeiro, o da Libertadores, meio-dia. O Flamengo que está no pote 2, porque se classificou em segundo no seu grupo, tem a questão de finalizar as disputas de mata-mata fora de casa. Sempre que jogar contra alguém que passou em primeiro, decide fora. Mas se por acaso, durante o percurso, ele enfrentar alguém que passou em segundo, aí a melhor campanha vai definir quem decide em casa. Potes do sorteio. Pote 1, Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez, Internacional e LDU. Esses times são os que o Flamengo pode pegar. Pote 2, Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. Esses são os times que passaram em segundo lugar. E aí, mais uma fala do Felipe Luiz, agora direcionada ao Mundial de Clubes, falando sobre a preparação. Não preparei nada para o Mundial ainda, como padrão dele, que só vê o adversário seguinte, mas agora ele tem um tempinho até maior para bolar as estratégias aí para os adversários. Tinha um jogo a cada 3 dias e não permite tempo de olhar nada a não ser o próximo jogo. Vamos ao Mundial para vencer o primeiro jogo. O segundo, passar de fase de grupos e depois tentar passar de cada adversário. Claro que quero ganhar o Mundial, mas sabemos da realidade que é enfrentar os europeus.
perfeito, tá? Não adianta forçar a barra, gerar aquela expectativa de que o Flamengo vai vencer o Mundial. É claro que existe uma chance, mas se o Flamengo for eliminado numas quartas de final, até nas oitavas, dependendo do adversário, é uma campanha justa e honesta para o Flamengo, porque não dá para obrigar o Flamengo a vencer um Bayern de Munique, até um Chelsea. São resultados esperados caso o Flamengo perca. É muito mais curtir o fato do Flamengo estar jogando uma competição desse nível, uma competição que é de fato uma Copa do Mundo de clubes. Então é óbvio que vai ser sensacional se o Flamengo avança, chega numa semifinal, numa final. Vai ser uma coisa de maluco a comemoração do Flamengo, mas a gente tem que ter em mente que não é o fim do mundo se o Flamengo sai numas oitavas de final, numas quartas de final. Sair na fase de grupos, aí é incômodo. Mas qualquer fase de mata-mata, claro que a gente tem que ver as circunstâncias, né? Mas a tendência é que o Flamengo honre, caso chegue já na segunda fase, já vai ser satisfatório para a participação do Flamengo. Mudando de assunto, chegou o momento. Futuro de Lucas Paquetá nos gramados já foi decidido em julgamento concluído em maio, no início de maio, e a informação que chegou lá em maio é que não teria meio termo. Ou ele vai ser punido, ficar fora dos gramados, ou vai ser 100% absolvido. E a informação que chegou pela TNT Sports lá no início de maio é que o resultado sai agora, na primeira quinzena de junho. Isso aí tá gerando uma expectativa muito grande, não só para o Paquetá e para o West Ham, mas para o Flamengo também. Porque, como eu venho trazendo, o Flamengo tem tentado chegar a um acordo com o jogador, isso já conseguiu, e com o West Ham está bem próximo de conseguir. Então, caso o Paquetá seja banido do futebol inglês e possa jogar no Brasil e na América do Sul, a tendência é que ele venha para o Flamengo, sim. O Flamengo tenta avançar ainda mais nas negociações, então a expectativa é grande. Não tem um dia certo do anúncio do julgamento, mas até o dia 15 deve sair esse resultado e aí a gente vai saber no que vai dar o futuro da carreira de Lucas Paquetá. Vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora tem uma informação da CNN de que Memphis Depay e Rodrigo Garro estão querendo rever o contrato com o Corinthians por conta dos episódios recentes que envolvem o impeachment do Augusto Melo. Parece que teve uma invasão lá na sede do Corinthians, agora nessa última semana. Tá tendo uma série de problemas por lá e eles estão querendo rever o contrato como segurança, com medo de não receberem. Com medo de acontecer algum problema no contrato, inclusive, e aí essa mudança seria uma cláusula que eles possam rescindir a qualquer momento, principalmente em relação a atrasos de salário. E também de rebaixamento, porque o Corinthians, caso dê um problema maior, pode desandar a perder. Então, eles querem fazer algumas revisões no contrato e quem está de olho nisso tudo, porque dependendo dessas revisões, o Corinthians pode não aceitar, o negócio não avança, os jogadores fiquem insatisfeitos, o Flamengo está de olho, vendo como é que vai ficar essa relação dos dois, que já demonstraram algumas vezes sintomas aí de querer sair, vendo que a bagunça do jeito que tá não vai ser bom para eles. O Flamengo tá de olho principalmente no Garro, com uma probabilidade grande aí de fazer uma proposta e tentar levá-lo para ser o cara que vai dividir ali a responsabilidade de ser o 10 no Flamengo. Vamos ver no que vai dar. O fato agora, a notícia tá conturbada a relação por lá e o Flamengo tá de olho, vendo se vai desandar alguma coisa, se vai dar uma patinada lá o Corinthians, porque se der, o Flamengo vai dar o bote e levar o Rodrigo Garro. Vamos acompanhar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E para fechar, tem uma atualização aqui da negociação do Flamengo e Giovani Reina, e a informação é de que o Flamengo, no momento, colocou a negociação de lado. Por quê? Giovani Reina deixou claro, tanto para o Borussia quanto pro Flamengo, que a ideia dele hoje é permanecer na Europa. E mais, permanecer no Borussia Dortmund. Ele que
não está tendo muitas oportunidades como titular por lá, mas ele tem vontade de melhorar o desempenho e conseguir voltar a ser titular com frequência por lá, e por isso o Flamengo no momento não continua as negociações com o Borussia Dortmund e vai por outros caminhos. Continua tentando o Barco, continua tentando outros jogadores. A informação que eu tenho é que o Enciso continua em pauta e outros jogadores aí monitorados, entre eles o próprio Garro, como eu trouxe. Então seguem as negociações, segue a busca do Flamengo por um novo 10 e Giovanni Reina no momento sai dessa lista por conta desse feedback que ele deu aí de que nesse momento não é vontade dele vir jogar na América do Sul e nem no futebol brasileiro. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.